Oi, pessoal. Hoje é o primeiro podcast do Fala Família. É um podcast que a gente organizou através da Comissão Estadual de Direito de Família e também acho que pretendemos fazer em parceria com a Comissão de Sucessões. Eu sou a Cíntia Facchetti, eu sou a coordenadora desse projeto. O tema da vez é ética e cordialidade entre advogados. E para isso nós vamos receber duas convidadas especiais, a doutora Aline Burick e a doutora Caroline Rasmussen. Por que a gente escolheu vocês? Na verdade, a gente nem cogitou outros nomes, né? Quando esse tema ele veio para a mesa, a gente logo pensou em duas pessoas que representavam cada um desses institutos. A cordialidade, a Aline, porque a gente pensa muito nela, uma pessoa que sempre é disponível, né? Que sempre traz esse olhar mais generoso. E a Caroline, em relação a ela representar o Tribunal de Ética, né? Eu, como defensora da ativa, sempre vejo as decisões dela, então foi a primeira pessoa que a gente pensou também nesse sentido. E antes da gente começar, eu quero fazer alguns agradecimentos institucionais, né? Porque sem essas pessoas também nada disso aconteceria. A gente agradece imensamente o presidente da OAB, o Dr. Juliano Mandelli, pelo apoio, o coordenador-geral das comissões, o Dr. Douglas Dalmonte, a doutora Janaína Prazeres, e pelo suporte institucional e pela forma de todas as iniciativas feitas para que as comissões possam organizar esse tipo de evento. A nossa querida presidente, a doutora Gisele Costa, que é uma liderança muito agradável, né? Assim como a Aline, que também é na comissão de sucessões. A Gisele, na de família, é uma pessoa que também representa muita cordialidade. E também um agradecimento especial à CAASC, que sem ela hoje a gente não poderia estar aqui, utilizando esse espaço, né, para a gente poder fazer essa troca. Como é o nosso primeiro podcast, eu vou me apresentar. O meu nome é Cíntia Facchetti, eu atuo há 18 anos na área de Direito de Família e Sucessões. Sou secretária adjunta da Comissão de Direito de Sucessões, sou membro da Comissão de Direito de Família. Hoje também eu presto um trabalho para a Defensoria da Ativa do Tribunal de Ética e por isso também me identifiquei com a doutora Caroline. E a gente é coordenadora desse grupo de podcast. Eu sou a Aline Mendonça, sou advogada há 23 anos, faço parte da Comissão de Família e faço parte do grupo do podcast, então hoje estou aqui pontualmente como interlocutora. Então hoje, como a Cíntia falou, o tema é ética, a gente tem essas duas convidadas que têm muito a falar. A Aline é advogada, a Aline Burick é advogada, especialista em Direito de Família, professora de Direito Civil, presidente da Comissão de Sucessões da OAB Santa Catarina, psicanalista e presidente da Comissão de Mediação do IBDFAM do Estado de Santa Catarina. A nossa segunda convidada é a Caroline Rasmussen. Caroline é secretária-geral adjunta e corregedora-geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Santa Catarina, na gestão 2025 a 2027. Foi diretora tesoureira adjunta da OAB, conselheira estadual, membro da Comissão Nacional de Prerrogativas e presidiu a Comissão de Prerrogativas e Defesa de Honorários da OAB de Santa Catarina por 4 anos. Ela não fala de ética de fora, ela está dentro do tribunal, julgando, construindo e aplicando. Muito bem-vinda. Bem-vindas, doutoras. Como o tema ele está muito relacionado à questão de relacionamento entre colegas, né? É isso que mais que a gente quer trazer hoje, não no sentido só da ética no geral, né? Ou só de ser cordial no geral. Então, vocês acham que essa questão de relação entre colegas, a questão ética, ela desgasta, ela cria barreiras? O que vocês acham em relação à ética entre colegas? Principalmente, eu sei que a doutora Caroline, ela não tem atuação no direito de família, mas como acho que julga bastante processos que estão relacionados, né, tem uma noção bem próxima disso, né? Então, primeiro, obrigada, queria agradecer aqui o convite. É sempre para mim um prazer, uma honra a gente conversar sobre ética na advocacia. Parabenizar a iniciativa das comissões de direito de famílias, direito das sucessões. Cumprimentar aqui minhas colegas da
da manhã de hoje, a Aline Buri, que é uma amiga de tantos anos, a Aline e a Cíntia. Agradecer também a nossa presidente da Comissão de Direito das Famílias, a doutora Gisele, nossa conselheira estadual. Então, a gente falando sobre ética no direito de família especificamente, já é uma área bastante delicada. Então, o advogado, a advogada que trabalha no direito de família, ele já tem que ter aquele cuidado, já tem que ter aquele trabalho extra da administração junto ao seu cliente. Na questão ética, eu acho que o principal é você conseguir manter esse limiar, conseguir manter essa separação, que é muito difícil, porque a gente está falando das emoções da pessoa, talvez no momento mais difícil da vida das pessoas, mas que primeiro mantenha, eu vou destacar em 2 pontos. Junto ao cliente, que já é, a gente recebe, e por que eu falo isso? Porque a gente recebe muito pedido de representação de cliente que diz, mas meu advogado não me responde. Mas meu advogado não fez o que eu pedi para fazer. Mas eu queria isso e o resultado não foi aquele. E a gente sabe que a advocacia é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Então, quanto mais claro conseguir deixar isso para o cliente, e quando eu digo isso, eu digo não só em conversas, mas desde o contrato, desde os contatos, inclusive definindo, às vezes, horários, particularidades em relação a honorários, tudo que possa evitar gerar alguma animosidade vai ajudar muito o advogado a evitar que contra ele seja proposto uma representação. No tocante aos colegas, aí vai vou além da cordialidade, um dever de humanidade maior ainda. Que ambos estão nessa situação, são profissionais, têm que lidar com direito contrapostos e que precisam respeitar também o limite da atuação um do outro. Então, mantendo uma urbanidade na comunicação, os tons dessa comunicação e principalmente o formato dessa comunicação. A gente tem que ter em mente que os processos em direito de família, em direito de sucessões, em regra, correm em modo sigiloso. Os processos disciplinares também. Mas ainda assim, um não se comunica ao outro. Então, acho que o cuidado maior é justamente de não misturar esse âmbito, misturar a discussão dos autos, não trazer uma discussão dos autos para uma discussão entre colegas. A gente tem que deixar sempre claro, quem está litigando ali são as partes, nunca os colegas, eles são só o meio e que às vezes até trabalham para conciliar aqueles interesses antagônicos. Então, acho que a primeira coisa que eu deixaria era isso, era o respeito e a atuação do outro e a forma e principalmente os meios como a gente faz essa comunicação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja pessoalmente, seja por meio de reuniões. É aí que eu acho que os advogados devem se resguardar e lembrar sempre do nosso código de ética. Exato. Essa questão até com o cliente, ela até nos resguarda, né, perante uma denúncia no Tribunal de Ética. Eu acho que é... E ontem o doutor Alexandre, que a gente recebeu na nossa reunião mensal da Comissão de Direito de Família, ele trouxe um ponto interessante, que existe aquilo que está positivado, que está na lei, o que pode, o que não pode, né? Mas tem a questão cultural. Então, se a gente traz essa questão para o nosso colega de cordialidade, de tratar ele com respeito, muitas questões éticas que são subjetivas, até mesmo, né, podem ser eliminadas, né, eu acredito, porque se a gente trata o outro bem, mais difícil vai ser ele achar que eu estou faltando com ética com ele, porque existe também as questões que podem ser levadas a um tribunal, que não necessariamente são antiéticas, mas a pessoa acha que muitas vezes por conta de uma rusga, de uma forma de maltratar. Eu acredito que isso também possa... Infelizmente, Cíntia, muita gente procura o nosso... Para vocês terem uma ideia de número, no ano passado eu despachei 1.902 pedidos de representação. Desse número, cerca de 35% eu determinei adiante. Os demais foram todos arquivados liminarmente. E, às vezes, justamente isso. Eu percebo que, às vezes, entra com uma representação porque é um pedido de desculpas. Isso. Porque é uma conversa que ficou meio atravessada. Você foi um pouco indelicado na petição. Tanto que, eu não sei se é de conhecimento, mas a gente tem por regra, pelo menos aqui, no nosso Tribunal de Ética, quando há uma representação de advogado contra advogado,
que a gente vê que tem indício mínimo para ir para frente, a primeira coisa que a gente faz é uma audiência de conciliação. Uhum. Então, esse trabalho de Interessante. conciliação a gente faz de orientação no TED. Então, a gente chama os dois colegas e diz, olha, a situação é essa, realmente é para prosseguir? E não raras vezes a gente tem um aproveitamento bom nisso, por coincidência. Nessa semana ainda eu fiz uma reunião com o presidente Juliano, da gente investir mais na capacitação e numa formação, talvez, numa Câmara vinculada ao Tribunal de Ética e Disciplina, destinada à mediação, propriamente, entre os colegas. Que hoje a gente faz, o nosso estatuto traz essa previsão e a maioria das pessoas até desconhece que o TED tem esse poder-dever também de intermediação. Então, a gente senta lá, senta, conversa com os colegas, conduzido por um advogado experiente também, que faz muitos anos nessa função, e vê se consegue chegar a algum acordo, e não raras vezes a gente resolve o que seria um processo disciplinar com um pedido de desculpas. Tu queres falar alguma coisa em relação a isso? Não, eu fiquei ouvindo vocês. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu acho que faço minhas palavras da Carol, assim, é sempre uma alegria a gente estar reunido, ainda mais numa mesa com tantas pessoas que eu gosto. Eu e a Carol, nós somos amigas há muito tempo, então eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que a gente se complementa nas conversas quando o assunto é urbanidade e ética. Eu acho que isso é um norte mesmo para o nosso trabalho. E a Carol, como além de minha amiga, é alguém que eu admiro muito por esse trabalho, porque tem que ter uma inteligência emocional gigantesca para lidar com essas demandas. E agradecer vocês, agradecer a Gi, né? Enfim, estender esse agradecimento da Carol às minhas palavras. Mas eu acho que tem um ponto interessante que a gente precisa pensar quando a gente atua com direito de família, é justamente qual é o nosso lugar no direito de família, né? E isso passa por inteligência emocional? Passa. Eu acho que não tem como advogar direito de família sem pensar assim, qual é o meu lugar, né? Então, quando você vai atuar com números, né? Você vai atuar com outras formas de ação, você sabe qual é o seu trabalho e ele tem um começo, meio e fim, né? No direito das famílias, poderíamos estender para sucessões aqui, mas especialmente nesse tema que nós estamos falando, existem muitas dinâmicas. Eu costumo dizer isso, inclusive, para os meus clientes, né? O processo é uma foto de um filme que segue acontecendo, segue tocando. Então, o que eu faço? Eu faço registros processuais, mas tem muita coisa que vai acontecendo. Qual é o meu lugar como advogada? Qual é o lugar do nosso colega como advogado? Então, hoje, especialmente com o WhatsApp, que é a minha grande crítica hoje na advocacia, esse bendito aplicativo. A humanidade, a crítica à humanidade. A humanidade, Verdade. nós somos chamados o tempo inteiro, né? Então, eu entendo que se a gente não tem uma lógica muito clara de qual é o meu contrato, qual é o meu escopo de trabalho, tudo começa no meu contrato. Qual é o meu escopo de trabalho? Aonde eu posso e aonde eu não posso ir, aonde eu devo ou não devo ir. E a partir disso, também explicar, bem como a Carol falou, assim, qual é a minha função no meu trabalho? Minha função é essa aqui com você, cliente, é até aqui. Quando começa essas trocas de mensagens entre os advogados, e olha, mas a sua cliente, mas o meu cliente, não é minha função, né? Eu costumo dizer sempre para os advogados, advogados que eu tenho situações do escritório, de que nós somos nós que estamos nos separando. Eu não sou a mãe ou o pai dessa criança. Parece frágil esse argumento, mas não é. É para a gente entender qual é o nosso lugar. Se eu sei onde é que é meu lugar, é muito mais fácil eu dar limite para alguém. Né? Então, a ética não é relativizada. Ela é o que é, né? Então, se ela é o que é, qual é a minha função de trabalho? Minha função é de representação. Meu trabalho é um trabalho de meio. Não é um trabalho final, eu não posso prometer resultado. Eu não posso administrar a vida pessoal, meu trabalho é o que? Jurídico. Então, eu gosto muito de uma frase de uma colega que trabalha com startups de empresas capitaneadas por mulheres. E ela usa uma frase que eu gosto bastante. Assim, se você sabe o que você é e o que você faz, o mundo não te confunde. Então, acho que essa é a grande questão para o direito das famílias. Se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu sei o que o código de ética me permite, se eu não quero aparecer lá para Carol, a não ser que seja para tomar café, se eu não quero ter demandas ou questões com o meu cliente ou com o advogado que eu estou atuando, eu preciso ter clareza do que eu faço. E a clareza a gente mora no contrato de honorários. Ponto. Depois, com o nosso colega advogado, eu não tenho eu acho que essa experiência também vai nos dando, né, de nenhuma vergonha em dizer, doutor, talvez a gente possa encerrar a conversa aqui agora. Em um momento oportuno, a gente dialoga. Porque também é do humano
irrita, cansa, tem uma responsabilidade. A gente, como advogada de família, tem uma responsabilidade muito grande. E tem a cobrança do Tem cliente uma para cobrança resolver uma muito demanda grande, pra urgente, resolver uma né? demanda. Emocional, né? Então, eu sempre começo nesse lugar. Eu tenho que saber o que eu faço. Esse saber tem que estar no contrato, tem que ser comunicado para o meu cliente. E o advogado, meu colega de trabalho, ele é meu colega de trabalho. Nós vamos nos encontrar, esperamos nós, em inúmeras outras demandas. É só um colega de trabalho, não é o meu alvo, Exato. né? Eu acho que é isso, começa com a clareza, para mim. Eu acho até que vocês já responderam, na verdade, né? Se existe amizade verdadeira entre colegas. Eu posso ser muito tua amiga, Cintia, nós somos amigas, né? Estamos nos tornando amigas ao longo do nosso trabalho aqui na OAB. Eu acho que a OAB também permite isso, né? Que a gente conheça muita gente bacana. Mas quando nós estamos atuando num processo, a nossa amizade não pode ser confundida nesse caso, porque o meu contrato prevê confidencialidade, o seu também. Então, aquilo que nós vamos conversar, estou levando para esse lugar, né? Sim, o ponto claro. de vista da amizade, aquilo que nós vamos conversar, o modo como nós vamos agir, ele tem que estar permeado pela ética, porque a ética não é uma opção, é um status, é um norte do nosso trabalho. Então, se eu pensar do ponto de vista disso, né, da minha amizade, nós vamos atuar no mesmo lugar, no mesmo caso. A nossa conversa vai ser no campo da amizade, é outro lugar, é nosso ambiente privado. Quando nós estamos trabalhando, nós vamos atuar dentro desse lugar que já é previsto, independentemente de eu ser sua amiga ou não. Esse é um grande viés. Agora, eu posso me tornar amiga de quem eu estou atuando neste lugar? Posso, desde que isso não interfira no meu trabalho. Que esse é o grande ponto de distinção, né? As pessoas, elas confundem defender o seu direito, né? Eu estou defendendo alguém com eu comprar essa causa. Essa causa não é minha. Eu estou defendendo, estou sendo contratada para defender. De novo, representação. Representação significa dizer o quê? Que não sou eu que estou com esse problema. Eu estou representando com aquilo que eu aprendi. Então, dentro das duas possibilidades, eu posso ser tua amiga e nós vamos atuar dentro de um limite ético, ou seja, nós não vamos ultrapassar isso de dizer coisas que o meu cliente me disse, eu vou te contar, ou você vai me contar isso, possa vir a ultrapassar o limite ético da confidencialidade. E do outro ponto de vista, eu posso atuar com uma colega, inclusive eu tenho um caso desse, em que eu atuei com uma colega que se tornou uma grande amiga, e eu acho que para mim é um dos grandes, eu sei que depois eu tenho uma pergunta sobre isso, isso é um grande caso para mim, assim, é um caso extremamente conflituoso, um casal extremamente litigante e problemático, e nós duas, a gente atuou de uma maneira que eu adoraria que todos os casos que eu atuasse no escritório fossem com uma advogada dessa. E vocês viraram amigas por conta desse caso? Desse caso. Que nós legal. éramos conhecidas. Sim. Mundo família, né? Mas nós nos tornamos amigas a partir disso. Aí a convivência é tão alta, eu acho, né? Em decorrência da ação. Porque bem isso, a gente acaba... De quem que a gente se aproxima hoje? De quem você tem contato. Exato. Tem um caso, vou contar pra vocês aqui, que eu ouvi até aqui na ordem, tipo, 2 dirigentes daqui, amigos, já de tempo, estavam com clientes de partes adversas, numa cidade fora de Florianópolis. Vai ter uma reunião lá, eles vai me dar uma carona? Me dá uma carona. Foram juntos. E, na verdade, respeitando o limite ético de cada um, eles meio que conversaram, olha, e se o cliente for para esse lado, e se for aqui, meio que quase que resolveram o caso, tabularam o acordo lá. Quando eles chegaram lá, eles tomaram uma bronca enorme dos clientes. Tipo, mas como que vocês estão se conversando? Você não é meu advogado, você não tem que conversar com ele. E eles passaram até uma dificuldade para dizer, não, nós já resolvemos o problema de vocês. Então, a gente ainda tem isso. A gente tem que deixar posicionamento claro para o cliente de que não há inimizade entre advogados e que a relação boa entre os advogados de parte contrária vai facilitar aquele caso e não dificultar. Cada animosidade que se cria é uma barreira que você vai ter que superar. Então, o fato do bom relacionamento ali, além do período de viagem, eles conversaram sobre posições, sobre pontos, como eu digo, respeitando o limite dado por cada cliente, e de fato chegaram a um acordo muito mais rápido do que talvez tivesse chegado lá, na frente, na animosidade. Só que até isso eles tiveram, eu ouvi dos dois, tiveram assim, não, e hoje a gente faria diferente, pelo menos chegaria lá separado. Porque no final eram 2 empresários que entenderam a situação. Sim. Mas numa questão entre, vamos dizer que está a Cíntia e a Aline atuando para partes contrárias, e vocês têm uma reunião, saindo aqui da nossa reunião aqui, e chegam juntas ao local. Com um casal litigante que esteja bastante magoado pela situação, se divorciando.
Então, até isso a gente tem que pensar. E explicar. Tem Só que que deixar vendo claro isso na pro visão cliente para o também. cliente, porque entre advogados, a cordialidade, gente, é um ponto super Presumida. positivo. Exato. Só vem para ajudar, só vem para ajudar. Mas esse caso dos clientes é interessante, né? Porque a gente participa de muitos eventos, então nós aparecemos em fotos com colegas, Sim, né? exato. E eu lembro nesse caso, que depois eu vou dizer dessa colega que nós nos tornamos próximas, tem essa situação, né? E já aconteceu em outros casos meus, assim, doutora, mas a senhora conhece a fulana? Mas a senhora estava lá com a fulana? A senhora estava com o fulano? O que a doutora falou? O que a doutora falou? Foi falar do meu caso? E aí é outro ponto, né? Que eu acho que isso eu levei um pouco mais de tempo para entender, assim. Nem tudo merece uma explicação, né? E quem merece a explicação? No meu âmbito privado, eu não sou advogada. No meu âmbito privado, eu sou outras tantas coisas, né? Então, e no meu âmbito profissional, eu estou te atendendo ou eu estou em um evento onde eu estou, né? Então, de começar a deixar bem claro para o cliente, olha, é natural, é comum, é esperado que eu me relacione com outros colegas advogados e, invariavelmente, é muito provável que eu estarei no mesmo ambiente, talvez, do advogado que esteja atendendo a parte contrária. E nós não somos inimigos. E o meu contrato prevê confidencialidade, então tudo que eu for conversar relacionado ao seu caso será comunicado para você e pedido autorização para isso. Porque até para uma rodada de negociações, eu preciso da autorização desse cliente. Validar, então, né? É o que eu sempre falo, a comunicação e a clareza, né? O que não nos impede de ter problemas, mas ao menos nos deixa tranquilos mas eu te comuniquei que é comum, acontece. Eu, agora com rede social, que é outra questão, né? Depois do WhatsApp é a rede social. Aline, eu te vi numa foto, não sei onde. Sim, claro, estarei. E a má fé nos presume, né? Exatamente. Você diz que nada aconteceu, que nada foi falado, nada foi falado. Nada foi falado. Para fins éticos, quem tem que provar é a má fé. Exatamente. Eu acho que também tem uma figura muito do cliente que ele quer que o advogado seja combativo, né? Eles confundem combativo com litigante. Isso. E então ele acha que para defender os direitos deles, jamais tu pode ser cordial ou ter amizade com a outra parte, porque o sentimento dele, a emoção dele tem que estar também no meu representante. E não é isso, né? A gente sabe que não tem isso. Eu acho que dentro do direito de família, e também ontem o doutor Alexandre falou que dentro do direito trabalhista existe muito essa situação em que o advogado é cobrado essa postura por uma questão que a vida dele está em jogo, né? É diferente, talvez, no âmbito do direito empresarial, em que a gente consegue se distanciar mais, e aí tu não vê o advogado dessa mesma forma. Então, a gente acha que passa por isso também. Então, daí eu ia perguntar, a linha é muito tênue entre uma atuação firme e um comportamento antiético. E, às vezes, o cliente, ele quer que você seja firme, mas talvez ele no pensamento dele, ele pense que você vai extrapolar. O combativo não significa guerrear. Exatamente. Combativo significa dar as respostas jurídicas para as situações quando elas aparecerem. Porque principalmente trabalhando com família, a emoção pesa muito. Então eu vou contratar aquele advogado que eu sei que ele vai tirar tudo do fulano, né? Então eu vou aí pelo contrário, eu acho que é o acordo sempre melhor, todo mundo sente como que você pensa, como, né? Eu iria para 2 lugares aqui. Eu acho que são 2 coisas diferentes. Eu acho que eu não falo nem combativo nem falo litigante. Eu acho que o advogado de família tem que ser assertivo. Qual é a solução para aquela família? Essa é a primeira coisa. Quando eu penso numa advocacia assertiva, aí eu vou para um segundo passo, que é o que é ser assertivo para aquela família? Negociação, mediação, conciliação, sistema multiportas, que também o judiciário é uma porta, aí a gente é um podcast para outro dia, né? A gente precisa pensar o seguinte, há famílias que para que elas possam ter minimamente uma organização, elas vão precisar de um processo judicial. Outras famílias a gente vai poder atuar extrajudicialmente. Então, dentro dessa assertividade, dentro da adequação de onde eu vou colocar esse meu cliente, essa família, eu preciso pensar o seguinte, não é quem fala mais alto, é quem tem o melhor argumento, né? Não é quem briga mais, é quem é mais assertivo. Então, para atuar no direito de família, eu tenho uma frase que não é muito poética, que é, gosta de brigar? Vai fazer outra coisa. Vai para outro lugar, vai para outra área. Por quê? Porque nós trabalhamos com aquele jargão bem também famoso, com o lado mais sensível, sim. E como um processo se encaminha, seja extra ou seja judicial,
ele respinga em vários lugares. E aí eu sempre falo isso, assim, como é que atua um pai num trabalho que ele sabe que está respondendo a um processo altamente conflituoso? Como é que uma criança se comporta na escola vendo os pais brigando e sendo inflados por advogados para brigar mais? Como é que uma mulher atua no seu trabalho? Então, assim, quando a gente pensa assim que é só um divórcio, não é só um divórcio. Então, a responsabilidade para mim da advocacia é muito grande. E eu não acho que a linha é tênue. Eu acho que tem uma linha bem grande entre você ser assertivo ou combativo, litigante, como quiserem usar, e você ser antiético. Mas eu não acho que a linha é curta. Eu acho que a linha ela é muito grande, sim, porque nós sabemos muito bem, ainda que seja sobre o nosso limiar, como nós gostaríamos de ser tratados. Se nós gostaríamos de ser tratados, a gente vai saber minimamente como tratar o outro. Depois, essa parte eu sou um pouco bem pragmática, depois a gente tem o código de ética. Tá muito claro. Ética não é, de novo, não é algo flexível. Não é opcional. Não é opcional. Urbanidade não é algo opcional. Então, não, você não pode gritar comigo sob a justificativa de que você está sendo um advogado combativo. Você não pode. Você não pode. Ponto. Você não pode gritar comigo. Você não pode ser grosseiro. Você não pode me mandar áudios. Não, mas é porque eu já ouvi isso, né? Porque eu tenho um comportamento combativo. Então, combata esse seu comportamento. De forma Respira. processual. Quando você conseguir falar comigo, você volta. Vai pra terapia, quem sabe. Não sei, também. faça o que você quiser. E aí eu até acho engraçado. Porque como eu trabalho com negociação, com sistema multiportas e tal, e aí às vezes alguns colegas vão atuar comigo e falam assim, mas eu achei que a senhora era mediadora. Assim, claro que sou, quando eu tô fazendo mediação. Aqui eu tô falando com você como advogada, né? E tudo o que eu conheço parte do pressuposto que ética não é flexível. Ponto. Ultrapassou a ética, meu bem, não vai falar mais comigo hoje. Vai falar comigo amanhã, quando você conseguir falar comigo. Então, para a gente não confundir que a assertividade seja permissividade, né? Então, a Aline é assertiva, a Aline trabalha com mediação, então eu posso falar de qualquer jeito com ela. Não, eu não posso, né? E se não fosse eu, fosse um advogado processualista, que eu também discordo desse termo quando a gente fala, né? Eu falo sobre acordos ou eu falo sobre litigante. Todos nós somos processualistas, todos nós trabalhamos com processos extras ou judiciais. E a nossa postura tem que ser idêntica, eu não posso desrespeitar o meu colega de trabalho. Então, eu não acho que essa linha é tênue, não. Eu acho que ela é bem distante e quem ultrapassa ela sabe o que está fazendo. Ótimo, ótimo. A empatia, né? Eu ela acho que vem sabe. antes de tudo. É muito fácil dizer que é uma atitude antiética, mas tu terias essa atitude se fosse em relação a ti? Né? Eu acho que é o primeiro... Isso, para mim, é um lema de vida, na verdade, né? A empatia, tudo aquilo que eu vou agir, eu sempre penso como é que seria ao contrário, comigo. Né? E dentro da relação profissional com outros colegas, de igual forma. Jamais, dentro de um processo que é altamente conflituoso, eu vou, por isso, conversar com um colega meu, já com os ânimos acirrados ou coisa assim. Né? Vou tentar ser o mais cordial possível para trazer a negociação também, eu acho. Porque, do contrário, a gente afasta. Né? E tem aquele cliente que quer brigar, ele não quer acordar, mas aí talvez ele escolheu o representante errado. Não, mas aí eu vou te falar só mais uma coisa sobre isso, que talvez seja importante. A gente precisa pensar o seguinte, o nosso cliente, ele não conhece a parte jurídica. Sim. Então, nós somos os detentores do conhecimento, correto? Então, o cliente vai te procurar. Ele pode querer brigar, ele pode querer um advogado mais assertivo, apesar de eu achar que esse verbo não combina, brigar com dia de família, ok? Mas vamos pensar assim que ele quer um cara extremamente enérgico, um advogado extremamente enérgico, tá tudo certo. Só que o cliente não pode dizer como é que você trabalha. Isso Outra questão que respinga nas representações. E isso é uma prerrogativa sua. Eu não consigo imaginar quando eu vejo milhares de protocolos em processos de petições intermediárias infinitas. E aí, às vezes, são coisas que eu falei com o advogado ou advogada no dia anterior e nós já tínhamos compreendido. Foi tal coisa que aconteceu. Fechou. No outro dia, vem uma petição. Aí eu falo, doutor, não tínhamos resolvido isso. Mas o cliente pediu. Opa, nós não somos demandados pelo nosso cliente. Nós somos contratados para fazer um divórcio. Então, o escopo do conhecimento é nossa, a prerrogativa é nossa. E aí, eu sempre falo, se um dia eu tiver um problema lá no tribunal, alguém for me denunciar, já sei daí que vai ser. Vai ser porque um cliente, muito provavelmente,
Se tiver que cortar isso, a senhora me diz depois, tá, corregedora? Porque um cliente quer que eu escreva algo, Sim. ou quer que eu coloque algo, quer que eu Uhum. peça algo. Se eu entendo que tecnicamente isso não é, e não tá no meu escopo de trabalho, eu não farei. E aí eu sugiro, olha, quando nós nos contratamos aqui, eu aceitei a sua demanda, você aceitou que eu fosse sua advogada, eu lhe disse como é que eu atuo e qual seria o caminho. Se você não está de acordo com isso, você pode ficar à vontade de procurar um outro colega advogado. Uhum. Agora, só o que me falta, eu ter que peticionar o que o cliente pediu. Porque não é relevante para o caso. Uhum. É diferente, por exemplo, eu perdi um prazo, Ah, eu sim. sumi, Uhum. eu não protocolei, Uhum. sabe? Sim. Mas essa Que questão é uma relação de confiança, né? é uma relação de confiança. E essa relação de confiança pode ser quebrada tanto pelo advogado como pelo cliente. Uhum. Exatamente. Exatamente. E a resposta é justamente essa, ó. Saímos da nossa relação de confiança, você não confia na minha linha de atuação, eu não tenho condições de ser a sua advogada. E isso, muitas vezes, a linha de advogados diligentes fazem isso e a parte vai lá e representa. Uhum. Por óbvio que eu mando arquivar Uhum. isso de plano. Mas que vem assim, ele abandonou a minha causa. A gente abandonou a causa, aí a gente sempre, amor ao contraditório, né? Eu, Claro. principalmente, ainda mais dentro da OAB, tinha um advogado para dar esclarecimento prévio, antes mesmo de virar uma representação. Disse, não, daí o advogado diligente traz tudo ali, ó, meu contrato previa isso, que ele fosse para essa linha, minha linha de atuação foi determinada bem clara, ele questiona, o cliente questiona a minha forma de atuação, e eu não consigo atuar de forma diferente. Explicado, assunto encerrado. Uhum. E geralmente é isso, né? Muito, quase toda semana eu recebo coisas. Uhum. Sim, que é muito comum, por exemplo, né? Não sei se provavelmente vocês já tiveram isso. Eu quero que anexe esse vídeo. Eu quero que anexe essa Sim. foto. Eu, Aline, não anexo fotos e vídeos de crianças. Ponto. Deu. Não vai. E não é nem, a Mas maioria acho das que- vezes não é nem relevante. Exato. Não é? é. Por que não é relevante? Existem situações que são relevantes, né? Então, assim, o que a gente vai fazer de relevante? Não é o cliente que vai dizer o que eu tenho que fazer. O cliente vai me contratar para um serviço específico, que eu só vou aceitar se eu tiver habilidade para fazer, Uhum. obviamente. Fiz o meu contrato, ou seja, não façam nada sem contrato, não começa sem contrato. Comecei, tô fazendo. O cliente tá pedindo uma coisa que eu, Aline, entendo que ultrapassa a minha ética de trabalho, porque eu acho que tem isso também, né? A gente tem o código de ética da OAB e existe a nossa ética pessoal. Exato. Porque nem tudo que me é permitido, para mim, me é ético. Então, eu não faço. Uhum. Né? O meu liame é esse aqui, tá? O que pegaria lá na Carol, no Tribunal de Ética? Tá, isso aqui eu não posso. Mas eu tenho uma ética pessoal. Uhum. Sim. E aí eu não quero fazer. E aí, se isso me permite dizer, olha, nós estamos andando em linhas diferentes, então eu acho que o senhor deveria procurar um outro colega advogado. E para aqueles que questionam, vamos dizer, isso a gente está falando da Aline, uma advogada consagrada no direito de família e sucessões. Mas se chega um jovem advogado e diz assim, Carol, eu não posso ficar dispensando o cliente assim. Uhum. O que eu faço então? Então, vai lá e colhe uma declaração. Uhum. Colhe uma declaração de próprio punho, em que a pessoa assine, dizendo que o que você vai transferir para a petição é exatamente o que a pessoa te falou. Uhum. Porque é por óbvio, a gente tem imunidade na atuação profissional. Isso inclui a escrita. Agora, quando tem questões fáticas muito relevantes, eu falo isso muito para advogados. Tanto eu já falava isso enquanto eu era presidente da Comissão de Prerrogativas, porque eu via acontecer lá e vejo acontecer no TED, daí pelo lado ruim da força, Sim, vamos claro. dizer assim. Você tem alguma dúvida sobre algum fato que você tenha que alegar na petição, peça por escrito para o cliente fazer a declaração, porque vai ser muito comum. mas isso eu A falo. hora que acontecer, eu chamar ele para dizer assim, não, mas não foi isso que eu falei para. Uhum. Eu jamais disse que ele fez isso aqui. Sim. E outra coisa, as partes, o que é muito comum também, direito de família, voltam atrás. Uhum. Voltam atrás. E isso implica, eu não sei também se eu estou me adiantando aí em Não, questões. pode ficar à vontade. Isso implica em 2 pontos que na prática respinga muito no Tribunal de Ética. Primeiro, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu combinei com ela. E segundo, ela tem que me devolver os honorários Uhum, porque eu não isso. quero ir à frente com o divórcio. Então, o que eu digo para os nossos advogados dessa área? Deixem explícito no contrato. Porque você fez toda uma análise, você fez todo um estudo. Às vezes você fez inúmeras reuniões, você fez mediações. Talvez aquele casal esteja voltando graças às mediações que vocês fizeram. Exatamente. Uhum. Então, se no ponto você foi contratado inicialmente para fazer um divórcio e no ponto aquela coisa mudou, deixe específicos no contrato. Em caso de desistência de ação,
ou não será devolvido, ou será devolvido parte, deixa tudo isso previsto em contrato, porque isso acontece muito. As partes vão lá, fazem uma reunião com vocês, você pede documentação, reúne, é o tempo que estuda. A gente sabe que o tempo maior que a gente gasta no processo é na petição inicial. Exatamente. Mas ela só fez a inicial. Não. Ela fez o processo todo, o resto tudo vai ser consequência Vai ser o do norte, que você né? colocou na inicial ou numa contestação. Então, deixem isso previsto, porque isso também, na prática, acontece muito no Tribunal de Ética. Eu contratei ela para tal. Ou outro exemplo, contratei para o divórcio, para alguma guarda, eu queria a guarda dos filhos e no final fizeram algum outro acordo, mas não foi para isso que eu contratei. Então, deixem muito claros os limites da contratação. Conversem sobre honorários claramente com o cliente, porque isso implica numa infração ética muito séria, que é locupletamento. E a penalidade para isso é suspensão do advogado. E às vezes eu vejo, a gente tenta o máximo possível, somente quando eu vejo que são advogados mais jovens, você consegue ver que é um mal entendido, mas eu não consigo provar na prova dos autos. Você recebeu o dinheiro, mas você não fez a ação. Mas por que você fez a ação? Não, mas eu conversei com ela isso. Mas onde é que está isso? Faz um aditivo, né? Se necessário. Faz o que for necessário, tem testemunhas, e-mails, conversas de WhatsApp, mas façam prova do que vocês falam com o cliente. Junta essas provas nos processos? Não. A não ser, claro, em eventual representação para a sua defesa. Mas deixem esses limites claros, de preferência conscientes, e daí o cliente chegar e dizer assim, eu assinei, mas eu não li direito. Mas aí, para fim do Tribunal de Ética... É o que resguarda, né? É o que vai resguardar, porque locupletamento é uma das infrações hoje, é uma das poucas que eu sempre deixo seguir, quando eu não tenho uma explicação hábil do advogado, porque é uma coisa que mancha a classe toda. É o jeito da gente dizer na sociedade, a advocacia é honesta sim, e não fica com dinheiro de cliente, se ficar, a gente corta na cara. E muito mal entendido acontece. Então, como eu acho que a minha atuação frente ao Tribunal de Ética punitiva é consequência, eu gosto mais da função orientação, da função pedagógica, de como evitar. Então, deixem claros. É um trabalho que você vai ter para fazer um contrato mais elaborado, que depois você usa de modelo para tudo, mas é uma profilaxia de dor de cabeça fantástica e eficaz, tá? E eu vejo isso acontecer semanalmente aqui na OAB. Às vezes eu tenho dificuldade, eu acho que no geral, né, de contemplar dentro de um contrato todas as possibilidades e impossibilidades. O que eu tenho feito ultimamente no escritório? Quando inicio uma reunião, eu falo que ela está sendo gravada, depois eu faço a transcrição dela através de um aplicativo e gera uma ata de reunião que eu envio para o cliente e boto resguardo na pasta do cliente. Porque isso futuramente, eu disse, não me disse, porque a gente não tem como, às vezes, prever tudo aquilo que a gente está conversando. Fica impossível, né? As pessoas mudam de ideia. Tipo, na minha área, é muito fácil. Um cliente vai me procurar e vai dizer assim, olha, eu estou sendo cobrado por um tributo que eu entendo que não é devido. Eu vou entrar com a ação, a parte contrária, que a Fazenda, vai dizer, sim, a gente está cobrando o tributo. O fato é incontroverso. Sim. Agora, quando os fatos são controversos, as pessoas mudam de ideia. Ainda mais jeito de família, que, de novo, é uma foto do filme que segue acontecendo, né? E eu acho que hoje tem isso, né, Cintia? A questão da tecnologia para ajudar. Sim. Eu lembro, a Carol falando, eu lembro que eu já passei por 2 situações que já ajustei, já resolvi, mas eu lembro que foi exatamente isso. Eu perdi os e-mails. Eu tinha um e-mail do escritório e pum, perdi. Né? Então, o meu filho fala uma coisa que eu adoro, que contemplar, que é porque tem história, né? Então, agora eu tenho no e-mail, aí agora eu imprimo esse e-mail, coloco em algum lugar, eu tenho uma cópia, agora eu não imprimo mais, né? Agora tem cópia na nuvem, né? Aí faz o backup. Pra então, quem assim, tem sistema de gerenciamento de escritório, eu sou campeã em jogar tudo lá dentro. Isso, vai, coloca, porque eu lembro que lá no início da minha advocacia eu tive situações assim, do cliente desistir e tal, alguma coisa acontecer, depois ele voltar. Tá, Aline, a ação. Não, mas tu desistiu? Mas eu lembrei, eu peguei por termo, ok? Cadê o e-mail? Né? Então, erros acontecem, e eu acho que conforme a gente
nós vamos advogando e o tempo vai passando, nós vamos melhorando isso Claro. também. Aprimorando. Mas eu acho que o mais importante é esse norte, assim, tu tá atuando de maneira ética. Pode acontecer um erro, óbvio. Nosso contrato, eu olho meu contrato de 15 anos, quando eu comecei, olho meu contrato de hoje. Constante, né? Nós estamos evoluindo constantemente. E aqui, ouvindo vocês, eu já tô pensando, quando eu chegar no escritório, eu vou botar outra coisa no meu contrato. O contrato é dinâmico, é sempre Exatamente. atualizado. E eu acho que essa Cada- troca entre colegas também é importante Extremamente para isso, porque cada um tem uma importante, gente. experiência. Às vezes tu não passou por ela ainda e tu pode Sim. usar a experiência do teu colega tudo para que eu isso, tô, é né? aprender com o erro alheio, porque tudo que eu tô É. falando pra vocês, eu tô partindo de processos concretos. Sim. Que eu vejo acontecer mais de uma vez, Uhum. infelizmente. Uhum. Sim, que estamos vulneráveis, de uma certa maneira, né? Carol, em setembro de 2024, a 9ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo julgou um caso em que uma advogada acostou ao processo print de conversas de WhatsApp. E daí é nesse sentido que a gente quer entrar agora num novo bloco, eu diria. Do advogado da parte contrária no processo judicial em que o advogado a representava. O acórdão 1169 da seccional lá de São Paulo reconheceu como infração disciplinar violação ao dever de urbanidade, sigilo e lealdade. Se tu quiser trazer para a gente um resumo do que tem acontecido aqui, qual é a posição do tribunal. Nossa, aqui então, Aline. Eu lembro na época quando saiu esse post, nesse ponto da questão da conversa do WhatsApp, o nosso entendimento aqui em Santa Catarina é exatamente igual ao de São Paulo. Que isso segue premissas do Conselho Federal. Não pode. Conversa entre advogados, você está tendo uma conversa na boa fé, no intuito de resolver aquela questão. Então, fere sim a lealdade, o dever de lealdade recíproca que as partes têm. Então, não usem conversa com o colega, ainda que seja num processo sigiloso. O nosso processo disciplinares tramitam também em sigilo até o trânsito em julgado. Assim como os processos, como falei, a maioria dos processos judiciais de direito de família. Só que isso é uma conduta vedada e pacífica. Então, nunca, em hipótese alguma, ou salvo, sei lá, teria que ser muito justificado, não juntem o WhatsApp de colega. Tenho aquela troca de conversas como um meio de solução do conflito, como um meio para ajudar o seu cliente. Não use contra. Porque provavelmente, além de você estar eliminando uma porta, além de você estar infringindo o dever de lealdade, você está eliminando uma porta. Porque sabe quando? Vamos dizer assim, que eu juntei uma conversa que eu troquei com a Aline. Sabe quando que a Aline vai conversar comigo no WhatsApp mais. de novo? É uma porta fechada. E é assim, e é passível de penalidade, sim. Temos precedentes aqui em Santa Catarina, inclusive confirmados pelo nosso Conselho Estadual, de que configura infração ética. Então, print de WhatsApp não deve... A conversa entre dois advogados não deve ser juntada. É sigilosa, né? Com o cliente mesmo, menos ainda, porque daí a gente está falando até do sigilo, do dever de confidencialidade. Confidencialidade, né? Que não é nem o confidencialidade, é o dever de sigilo mesmo que o nosso Código de Ética veda e que, inclusive, tanto que advogados são proibidos de fazer delação premiada. Sim. Justamente porque podem ser penalizados eticamente. Então, conversas dessa, e ambas as partes estão na boa fé, estão ali para a solução. Você imagina se você usar WhatsApps de conversas entre advogados, como é que você perde o meio? Você perde aquele meio de poderia ser uma solução de conflito, vai virar um segundo conflito. Exato. Vai gerar mais demanda, Isso né? acontece, não é tão frequente, felizmente, mas acontece. E quando eu converso sobre ética em eventos, eu trago muitas questões assim, do que fazer, do que não fazer, e essa é uma do que eu não vou fazer. Até porque ali não vai mudar nada para o teu processo, porque são dois advogados conversando. É a Aline dizendo, olha, o meu limite de atuação vai até aqui, vamos entrar num acordo desse. No processo judicial não vai ajudar nada. E o que eu vejo, às vezes, que magistrados fazem, manda inclusive desentranhar. Então, além da infração ética, fica o advogado mal visto perante o judiciário. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse caso, esse precedente, estou completamente de acordo. Meus despachos são nesse sentido. Não façam. E, Caroline, esse posicionamento do TED, ele é visto mais para
para proteger o advogado ou é para proteger o processo em si? Essa vedação, né, de não Para juntar. proteger a relação advogado-advogado. Tá. Nosso presidente Mandelli, ele fala algo que sempre que eu tenho chance, eu repito. A gente tem que parar de brigar entre a gente. O nosso inimigo não está aqui. O inimigo do advogado não é o advogado. A gente está cheio de inimigo lá fora. A gente está cheio de problema lá fora. Então, esse tipo de conduta estimula essa litigância gratuita. Você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar R$1 de honorários brigando com o advogado da parte contrária. Exato. E a gente é da mesma classe, né? A gente deve se unir, na verdade. E tem outra, né? o teu advogado que hoje está na parte contrária, daqui a pouco pode ser o teu parceiro em algum inventário. Exato. E você fecha portas. A gente está aqui para ampliar contatos. E parte da nossa profissão é lidar com pessoas, criar contatos, criar conexões. E aí é uma porta que você fecha, além, para mim, de um sinal de maturidade profissional gigante. Então, questões essas. E tá na dúvida hoje em dia, conversa com o colega mais experiente, consulta. A gente tem inventário do TED aqui em Santa Catarina, que está sempre atualizado. A gente tem inventário do conselho. Tem dúvida, tem a possibilidade. Ontem eu ainda orientei um colega que estava na dúvida, uma questão diferente, mas eu falei, faça uma consulta ao TED de forma hipotética. Olha, isso aí é vedação. Que a Aline falou um negócio que é verdade, já todo mundo sabe o limite de atuação ética. Infelizmente, não. Tem muita gente que desconhece. Outra coisa que eu comento muito quando eu principalmente faço cursos para jovens advogados, eu brinco, falei assim, sabe aquela leizinha que vocês leram rapidamente para fazer os 8 pontos na questão do exame de ordem? Eu digo, não se envergonhe, eu também fiz isso. Lá, rapidamente, decorei. Vão lá e leia de novo. Leia com calma. Deixa em cima da mesa. Agora são outros olhos, né? É a prática, nossa Bíblia, né? é a nossa Bíblia. Tanto a parte de prerrogativas, tanto a parte ética disciplinar. Então, tenham sempre aquilo em mente. Eu repito isso a cada conselho estadual que a gente faz. Eu falei, gente, vocês têm lido o Código de Ética? Vocês têm lido o Estatuto? Porque a gente tem que ter aquilo sempre. Lógico, para mim é diferente. Eu despacho questões assim quase que todo dia. Sim. A gente tem uma média de pedido de representações, chega a 100, 150 processos mês. Então, tem uma regularidade de despacho. Mas a gente não é algo que a gente vai atuar. Mas tem esses limites, é a nossa Bíblia. Lá tem tanto as nossas prerrogativas, que é para precaver o nosso meio de trabalho, que prerrogativa é meio, não é fim, e os nossos limites éticos. E muita gente ainda erra por desconhecimento, por imaturidade profissional. Imaturidade, eu não tô falando nem no mau sentido, tipo, porque não é má fé, né? Não, porque a maturidade vem com isso mesmo, vem com o tempo. Um exemplo que às vezes eu vejo acontecer por falta de maturidade. E nesses pontos eu me dou o trabalho de ligar para o advogado e dizer, olha, não vou levar o processo disciplinar para frente, mas fica atento com isso. A Aline tá lá mediando um divórcio consensual. Foi feito o divórcio, resolvido o caso, homologado. Um tempo depois, a genitora está com um problema de visitação. Contrata a Aline. A Aline já não pode mais atuar nesse caso. Sim. Porque ela também tinha, para fazer aquele divórcio consensual, ela também tinha informações relevantes da parte contrária. Exato. Do genitor. Sim. Então, ela não pode atuar para uma parte... mas o divórcio já foi homologado. Hoje, o que a gente diz, assim, para advogar a parte contrária? A gente diz, e é uma construção jurisprudencial, tá? Não tem normativa. Uma média de 3 anos para esperar, mas independente do tempo, se você teve acesso a informações na qualidade advogado-cliente, você não pode usar essas informações de outra forma. Acontece, às vezes, num caso desse, da direito de família. Mas aí contratou a Aline tem uma parceria também comigo, numa questão tributária, e a gente foi lá atender uma das partes. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma relação com as informações que ela teve na parte do divórcio, problema nenhum ela atuar. Sim. E isso acaba sendo subjetivo e por isso talvez gera tantas dúvidas. A gente sempre recebe críticas. Carol, mas não tem como objetivar mais, fazer um rol taxativo de conduta. É difícil, a gente não consegue fazer isso nem do direito digital, gente, que cada dia surge um recurso novo. Seria fazer um rol taxativo de pensamento das pessoas. Então, o que tem que ser em mente? Eu consigo defender essa causa.
uma página virada, digamos, sem nada do que eu usei daquilo ali, problema nenhum. Uhum. Pode seguir que está dentro da ética. Não, mas para isso eu vou usar uma informação daqui que, sei lá, que tem a ver com a discussão de patrimônio. Uhum. Ali você encontrou seu limite ético. Exato. É um exemplo bem claro, assim, eu atuei num caso em que eu atendi o casal, fiz o divórcio dos dois, eu atuei, deixei claro para os dois, está no contrato, né, que uma vez atendendo os dois, eu não poderia atendê-los sobre esta temática. 4 anos depois, ela me procurou para fazer um contrato de compra e venda. Problema nenhum. Sim. Não tem discussão, é um contrato para uma construtora, ela queria que eu fizesse uma análise, ela queria saber se ela já poderia colocar ali, fazer um planejamento sucessório, já botar no nome do filho. Não tem nenhuma vinculação com esse homem mais. E Aí mesmo que ele te procurasse na sequência com uma questão similar, você poderia advogar Exato. para os Aí dois. vamos supor que ele me procurasse para o mesmo contrato. E eu lembro até que como eles tinham a questão do planejamento sucessório, eu falei para ela, o que ele acha? Guarda compartilhado. Ela pode expor como ela quisesse, mas ela queria ajustar um ponto que na hora eu entendi que talvez o aceite dele seria interessante. Eu vou perguntar para ele, atendi os dois, era contrato. Mas se ele não aparecesse na cena, não teria nenhum problema, era um contrato, que não nada tinha a ver com o divórcio. Sim. Mais né? Então não há problema. precaução, né? E ouvindo a Carol, lembrei de uma outra coisa. Quando a gente está conversando com o advogado, e às vezes a gente quer repassar a informação para o cliente. Vou conversar com a Carol, tá? Fulana. Ok. A Carol me escreveu algo. Eu não vou printar e mandar para o meu cliente. Print é Isso coisa é do absurdo, capeta, gente. isso. E assim, ó, qual é Obrigada. o problema? E eu tenho um bilhete, inclusive, no meu computador, assim, ó. Por quê? Todos nós, por mais sensatos que tentamos ser, nós temos essa questão muito clara da agilidade do dia a dia. Quando a gente vê, a gente tá meio que robotizando, né? Fazendo as coisas meio que no automático. Então, eu vou ter um post-it, assim, responda o WhatsApp com calma, evite áudios. Porque áudio é danado pra caramba, né? E aí, eu tento não receber áudio, tento não mandar, mas quando eu vejo, eu fui. Ok, beleza. Mas o ponto principal é que, às vezes, eu recebo o advogado ou a advogada me manda o print do seu cliente. O meu cliente disse que podia ser assim. Eu entendo que ele não podia me mandar esse print. Ponto. É claro. Ou eu, Aline, recebo uma mensagem do advogado com a proposta de acordo. Eu vou copiar e transcrever de uma maneira para o cliente que ele não entenda que foi escrito por aquele advogado. Eu vou informar. Olha, a advogada do fulano de tal, mandou uma proposta aqui que eles construíram juntos. Vamos analisar? Agora, eu não vou mandar o print com a foto do advogado, com o telefone do advogado. Eu não tenho controle para onde é que isso vai. Exato. E tem um contexto também, né? E o que às vezes fora do contexto vai ter outro entendimento. outra, né? A gente conversou É com extremamente controverso o poder probatório de um print. Exato. Então você vai juntar aquilo de graça. Exato. Eu não tô nem falando de juntar no processo, tá? Eu tô falando daquela coisa de só na mandar um pro conversa, outro mesmo. né? Que aí... Às vezes a gente quer otimizar um tempo, né? Ela tá aqui, tu decide ele sobre me mandou isso depois aqui. me O fala. advogado me mandou isso aqui. Não, sabe? O melhor é você pegar aquela informação com as suas palavras. Exato. Arruma e, essa foi a proposta que eu recebi do advogado. Aham. Até porque, né, gente, às vezes, no âmbito da confiança, um colega advogado vai dizer, olha, difícil esse caso aqui, né? Como é que a gente pode auxiliá-los? Aí tu imagina o teu cliente ou outro cliente recebendo informação difícil esse caso aqui. Então, a gente tem que medir as palavras, cuidar com o que fala. Mas é como tu disseste, tributário, a gente vai trabalhar com fato. Esse fato. Esse fato diferente. Já gerador. está comprovado, já está documentado. O filme tá rodando. Enquanto a gente está aqui falando, as famílias que a gente atende estão vivendo por aí, gente. E elas vão trazer. Aconteceu uma coisa, aconteceu outra coisa, né? Então, voltando ao Tribunal de Ética, Caroline, quais as infrações mais comuns hoje na área de direito de família que tu recebes? Uma bem comum é realmente essa questão da lealdade da lealdade processual entre advogados de partes contrárias, da questão de compartilhar informações, de trazer para o processo prints. Eu não estou falando nem prints só de WhatsApp, mas e-mails, mas a comunicação privada de dois advogados trazer aos autos. Isso acontece bastante. Reclamações por atividade meio, por não entender o cliente que é uma atividade meio, que é uma atividade fim, que talvez até no direito de família não seja tão complicado, porque o fim eu acho que acaba de alguma forma sendo atingido. Mas de deixar bem claro seus limites contratuais,
de fases de processo, de você foi contratado, você fez o estudo, os honorários são devidos em que momento, para evitar acusações de locupletamento, o que é da gente receber o dinheiro e não prestar o serviço. Então tem que ficar bem claro, para não configurar a infração ética, tem que ficar bem claro que o serviço foi prestado, e o serviço às vezes é a mediação entre as partes, o serviço às vezes é a tentativa de um divórcio consensual, que se não foi, o divórcio judicial é outro ponto. A questão dos interesses controversos, de você atuar em algum momento numa questão consensual para ambas as partes e depois lembrar que você não pode advogar para um contra o outro, utilizando informações que você teve na qualidade do sigilo profissional. Como que acontece em tudo que é matéria, que parece inocente, mas que não pode, que é o atravessar a procuração. Porque como acontece muito no direito de família, eu não gostei da sua linha de atuação, eu quero um advogado que brigue mais por mim, vou botar até entre aspas, que brigue mais por mim, e aí eu quero contratar outro advogado. Essa rescisão tem que ser feita como prevê a nossa legislação. Então, um advogado novo não pode simplesmente atravessar uma nova procuração nos autos. Então, isso também acontece bastante. A relação com o cliente, de estabelecer o que hoje eu digo, e eu não falava isso antes de passar por essa função da admissibilidade ética, de você, inclusive, estabelecer horários de contato com o cliente, e-mails, meios de comunicação. Olha, e isso hoje é útil, inclusive, também para o caso do falso advogado. Então, vou dizer assim, olha, o meu contato vai se dar só por esse WhatsApp. Esse WhatsApp é no horário tal a tal. A gente já teve caso aqui em que a cliente reclamou, o advogado nunca me responde. E aí botou várias conversas, assim, alguns prints, tipo, questionando, doutora Aline, cadê? O que aconteceu com o meu processo? E aí, quando veio a resposta do advogado, ele falou sim, ela só me chamava à noite em final de semana. E eu deixei claro que não responderia fora nesses horários. Eu falei, deixou claro aonde? Eu falei, deixei claro na conversa quando ela teve no escritório. Sim. Então, hoje a gente não é burocratizar, mas a gente lida com as pessoas, vocês lidam com as pessoas no direito de família, no direito de sucessões, num momento muito sensível. Então, o máximo possível que puder deixar isso por escrito, com ciência, documentando, evita esse tipo. Tá vendo? Carol, mas essas denúncias acabam virando infração éticas? Quando eu observo que não houve nenhum relapso, não houve nenhum descaso, não houve nenhuma má-fé do advogado, normalmente a gente manda arquivar. Só que da minha decisão cabe recurso. Vai para o conselho pleno. E aí são 60 julgadores que podem entender diferente. E às vezes, vou dizer que até a representação, no final, acaba sendo julgada improcedente. Mas você quer ficar com uma representação tramitando, sei lá, sobre 6 meses, um ano? É uma espada que fica na cabeça. Então, esses seriam os equívocos, que eu vou dizer que talvez eu acho mais frequente. É lógico, eu não sei também se isso acontece no direito de família, mas, de alguma forma, se vocês recebem alvarás em nome do... É bem difícil. É mais difícil, né? Mas se receber isso, é muito controvertido, que diz assim, mas eu tenho que prestar contas, mas quando? Mas ele nunca me pediu prestação de contas. E isso que os advogados têm que entender em mente, que o dever de prestar contas acontece no exato momento que você recebe o dinheiro. Então, hoje a gente considera com prazo razoável, não, em até 30 dias... ele tentou, não conseguiu o contato, mas faça essa prestação de contas. E a reclamação é pela prestação de contas em si, ou que houve, por exemplo, uma dedução de honorários contratuais e o cliente não sabia o que é? As duas coisas. Primeiro é o tempo, que realmente a gente tem casos em que se levou 2 anos, 3 anos, e aí a gente abre e, notadamente, acaba sendo aplicada a penalidade, e a penalidade é suspensão. E é suspensão de mínimo 30 dias, até que tenha prestação de contas. Então, eu tenho um advogado que está suspenso, por exemplo, há 4 anos nessa condição. Nossa. Porque não prestou contas para o cliente. E a prestação de contas, quando eu digo, não é repassar o valor integral.
mais discriminar, é você fazer um discrimínio, que me perguntam, hoje também me pergunto muito isso, mas como que eu faço uma prestação de contas? Você bota lá, recebi na data tal, o valor tal, que é atualizado Contrato de principal e previa tudo, o contrato, porque o cliente esquece na hora de pagar os honorários, ou ele vai dizer, mas eu não concordei com 30%. Vamos dizer, um caso que pode acontecer com vocês, inventário. Que tem algum dinheiro a receber e é total direito, é prerrogativa do advogado receber os valores em nome do cliente. A procuração, assim, tem a previsão específica. Você, sinal do inventário, sabe que é complicado, que às vezes de cobrar. Tipo, eu não faço mais nada tributária, meus clientes hoje, eu não tenho dificuldade. Então, eu prefiro que não passe pela minha conta, mas isso é uma opção minha. Sim. Porque é prerrogativa do advogado, é perfeitamente legal ele recebeu em nome do cliente. Então, terminou um inventário grande, vocês 3 são advogados, cada um de um dos herdeiros, veio um valor que tem que ser compartilhado, que tem que ser repassado. Até o momento, a gente sabe que tem uma organização interna no escritório, às vezes pode levar um tempo, mas recebeu esse valor, pega assim, olha, foi compactuado, no meu caso, o caso da Cíntia, eu compactuei honorários de 20%, a Aline compactou honorários de 30%, ambos percentuais eticamente legais. Você faz a prestar conta dizendo, assim, olha, o seu quinhão era esse, tem tal custas aqui, que está aqui discriminado, que eu, enquanto advogada, adiantei, que está aqui os recibos, descontei a parte de honorários, a parte líquida é essa. Ele vai chegar aqui para mim, às vezes vai dizer assim, mas era para eu receber 100 mil e no final eu recebi só 55. Mas se vier com a prestação de contas, prestação de contas feita. Sim. E não esperem cliente, lógico, dentro da organização de cada um, não esperem o cliente vir provocar, porque o que acontece? Às vezes eles ligam no lugar, ou, como eu usei o caso, vocês são 3 irmãos. O irmão cliente da Aline, vamos dizer assim, a Aline estava mais tranquila no escritório, conseguiu fazer a prestação de contas no dia seguinte. Que é raro, tá? Não acontece dessa forma. Aí o cliente da Aline vai ligar pro cliente da Cíntia e vai dizer, olha, você não recebeu nada? Eu tô com meu dinheiro em conta. Sua advogada tá te enganando. Sim. E ele já vai chegar aqui, ou vai chegar no escritório contaminado, né? Eu tô lembrando disso, porque eu não sei se era direito de família, porque eu não olhei o mérito. Mas aconteceu exatamente isso. Tipo, o alvará foi liberado. Eu tô com as datas frescas na cabeça, porque eu analisei esse caso ontem. No dia 20 de fevereiro. Aí, no dia 27 de fevereiro, o cliente diz que fez o contato no escritório, que o advogado teria atendido e falou assim, olha, não, eu ainda nem vi isso, não conferi a minha contabilidade, mas nós vamos fazer a conferência, as deduções e será repassado. E acho que, sei lá, no dia 29 ele fez o repasse. 9 dias. No dia 28 ele entrou com a representação aqui. Nossa. Porque eu tô aqui, eu tive que contratar empréstimo e o advogado recebeu lá dia 20. Aí eu olhei e falei assim, gente, 10 dias é extremamente razoável, mais do que razoável, um prazo para prestação de contas. E no caso lá, ele repassou o valor integral. Provavelmente não teve deduções, como eu falei, não há problema nenhum. Depende do que você foi contratado. Ele repassou o valor ideal, vai direto para o arquivamento. Mas ali, como também tem casos em que o advogado só repassa depois da representação, leva 1, 2 anos. Aí é óbvio que não pode devolver o valor histórico. Claro. Nesse caso, ele até botou exatamente o valor do repasse. E eu considerei emprestado as contas. Eu falei, 9 dias é irrisório, tempo de eventual correção, enfim. Eu falei, para mim tá aceito, tá? Não há infração, não há locupletamento. Porque o locupletamento a gente diz, a intenção de locupletar. E hoje eu acho, 30 dias é o tempo mínimo. Não sei vocês conferem extrato do escritório todo dia? Não. Ninguém faz isso. Não, até geralmente os pagamentos são feitos em todo dia X ali, início do mês, né? E aí você faz, aí você vai ter que pegar o contrato, fazer. Então, há o dever de prestação de conta? Precisa a parte te cobrar? Não. A partir do momento que você recebeu, você também tem que ter, dentro de um prazo hábil, o controle do que entra na sua conta. E aí prestar contas. Isso é uma coisa que pode ser prevista em contrato também, né? O teu contrato de honorários pode prever... Em quanto tempo, né? Exato. A prestação de contas será em 30 dias a partir do
ou no dia contábil Isso. seguinte, né? Todo quinto Porque dia acontece, útil. Porque hoje, por exemplo, no trabalho, ou acontece isso de ter mais ações coletivas. Uhum. Aí um liga e diz assim, olha, mas eu já recebi, mas como que você não tem dinheiro? Eu já recebi faz uma semana. Sim. Mas são realidades diferentes, são contratos diferentes. Ninguém está dizendo que há em questão de locupletamento. E hoje, ali nesse caso específico, eu vi que a parte mal tentou o contato com o advogado e já veio direto aqui. O que funciona, porque, por um lado, eu fico feliz e triste. Tipo, triste porque uma representação ética, acho que, ainda que não seja uma representação ética, é só um pedido. É sempre um problema. Nenhum advogado sério gosta de estar o seu nome questionado. E ao mesmo tempo feliz, porque se procura a OAB é porque sabe que resolve. Confia, né? Há confiança no órgão. E, de fato, a gente tem o modo mais eficaz. Porque a gente suspende o advogado. Assim, olha, aconteceu isso com a Aline, você vai ficar suspensa até que você faça a prestação de contas. E eu falei 4, 5 anos, a gente tem às vezes até mais tempo. Ah, mas eu fui lá e devolvi. Eu falei assim, mas não fez prestação de contas. Então, isso eu acho que seriam as infrações mais comuns e acho que as mais sérias. Eu estou excluindo aí aquelas questões que também entram de, ele foi indelicado comigo na petição e ele foi truculento. Eu tô com 2 colegas ali que eles estão numa de um contra o outro. Então, acho que eles estão na 9ª, 10ª representação, um contra o outro. E vai dizer assim, mas ele é truculento comigo na petição. Primeiro a gente tem que entender que aquilo que está escrito, o advogado é o meio. Quem está falando é o cliente. Ainda assim, a gente pode, é o que a Aline colocou. O meu limite vai até aqui, essa palavra eu não vou usar. E a independência, o advogado tem independência de escolher a estratégia. Mas você não fez um arrolamento de bens. Eu falei, porque não era o momento cabível. Tem uma medida judicial, tem uma medida que é mais eficaz e eu optei por essa medida. Isso não é infração ética. Então, é mais esses limites que eu traria agora. Ótimo. É que se perde, né, a noção de que tu está representando. Eu peguei um caso desse da defensoria, um caso concreto da defensoria da ativa, que o advogado representando uma colega disse que ela juntou no processo um documento falso. E ela se defendeu falando que não, eu não juntei. Se o documento é falso, nem eu estou sabendo, porque eu juntei o documento que o meu cliente me deu para juntar ao processo. Eu não sou advogada, eu não sou uma detetive ou uma auditora para saber se aquele documento. E também nem a ele, porque quem tem que declarar falso é algum perito, é o juízo de alguma forma competente. E naturalmente ela estava representando o cliente, não era um documento da advogada produzido pela advogada, né? Questão de prerrogativa. O advogado não pode ser penalizado no exercício da sua função por atos inerentes à sua função. Sim. Trazer, eu falei, se você está um pouco desconfiado, se você acha que os fatos podem mudar, pede uma declaração fática. Faz um rol de documentos. Fulano me entregou tais documentos, mas não vejo como isso... Sim. Como infração. E dentro do tema de hoje, vocês querem deixar um recado para os nossos colegas em relação à ética, cordialidade? Então, eu acho que é o momento de cumprimentar vocês novamente pela iniciativa. Acho que a questão ética, a questão de punição é a consequência e eu acho que a gente tem que trabalhar na causa. Então, o efeito pedagógico de trazer instruções, da forma como for feito aqui, da gente trazer casos práticos, de estimular os colegas a conhecerem o nosso código de ética, a estudar a nossa, não só a normativa aplicável ao direito na área que atua, mas as normativas da ordem, as nossas normativas éticas, o nosso estatuto, tudo isso é válido para a gente evitar questões éticas, a gente evitar representações e, de certa forma, contribuir com o relacionamento. Eu acho que o dever de urbanidade não deveria nem ser um dever, é mais fácil, o mundo já está tão complicado, já está tão beligerante lá fora, que advogados precisam se unir, a gente tem muita causa em comum, a advocacia é a nossa causa, e tudo que a gente fizer no intuito de unir a nossa classe, de unir os advogados, de aproximar os nossos profissionais, é digno de parabéns, meninas. Eu estou bem feliz com a conversa de hoje. É excelente. Eu acho que, em complemento ao Carol, né, também agradecer vocês. Eu acho que essa foi a ideia mesmo, assim, genial, né, de poder falar esse tema de ética, que é um tema que eu gosto muito ainda falar com a Carol, é um privilégio.
E eu penso assim como, para conclusão da nossa conversa de hoje, que 2 pontos, né? Acho que tem a questão, como eu já falei em outros momentos, a questão ética que a própria OAB vai nos exigir, né? E é isso, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ler, e não é porque a gente advoga há mais anos que não precisa relembrar e não ter o código de ética ali em cima da mesa para dar uma relembrada. Mas eu também gosto de pensar que essa questão da cordialidade, da gentileza, da ética, também no ambiente nosso de trabalho entre nossos colegas, passa por nós termos segurança no que nós estamos fazendo, né? E muitas vezes também passa sobre algo que eu não falei aqui, mas eu acho que seria interessante nós falarmos para finalizar, de que por vezes a gente precisa de ajuda, né? E essa ajuda no dia de família muitas vezes vem com uma equipe técnica, muitas vezes vem com um contador, um psicólogo, um terapeuta, o médico da criança, quem pode nos ajudar, né? Quando a Carol falou sobre aquilo que nós vamos anexar num processo, né? Aquilo que nós vamos tomar termo do nosso cliente, às vezes nem mesmo o nosso cliente pode nos dar, né? Então, quando nós atuamos em casos de crianças neurodivergentes, não é o pai e a mãe que vai nos dizer que essa é a conduta ideal para um plano de convivência. É o profissional que atende. Sim. Então, a ética ela não é flexível. Mas como eu vou atuar no trabalho, não é só o código que vai me dizer. É eu entender também que tem coisas que eu não domino. E ter a humildade de dizer, olha, isso aqui eu não posso, ainda que eu tenha prerrogativa de representação, eu não posso dizer. Alguém vai ter que me dizer. Meu cliente está me dizendo, mas ele tem capacidade para isso? Né? E outro ponto que eu gosto sempre de falar, e falo muitas vezes, todas as vezes que tenho oportunidade, nem tudo que é me permitido, eu devo. Essa é uma grande questão, assim, o que eu vou anexar num processo também ético? Sim. Se eu estou trabalhando com um processo que envolve guarda, por qual razão, e aí eu sei que a ideia é nós pensarmos nesse ponto, o que tem a ver fotos de uma mulher? O que tem a ver a vida pregressa de uma mulher ou a vida pregressa de homem? Aqui eu falo mulher porque na maioria das vezes são elas que são os objetos, né? De afronta. Então, assim, isso também é ético. Eu pego a minha mesa e olho, tá, isso eu poderia juntar, mas eu devo? Moral até, né? Precisa. Preciso. Por quê? Porque eu sou o profissional de meio. Ok, isso a gente já entendeu. Mas eu tenho uma influência gigantesca naquela família que eu tô atendendo. E qual é o ponto qual é o ponto lá? Qual é o lugar, né? Então, eu sempre falo, nós somos passageiros, né? Entre o ponto A e o ponto B, essas famílias passam por nós. E eu acho que, para finalizar isso, como é que essas pessoas ficam depois de passar por nós? Isso também é ética. Como é que elas ficam? Qual é a lembrança que elas terão depois de terem passado por nós? Acho que esse é um grande ponto. Perfeito. Foi um prazer receber vocês nesse primeiro episódio. E espero que seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa sempre levar um conteúdo de qualidade para os nossos colegas, que eu acho que esse que também é o intuito da própria OAB, né? De aproximar os advogados e também aí trazer justamente a ética entre nós, a cordialidade. Acho que é isso. Que bom. Estou muito feliz como interlocutora. Acho que consegui perceber as informações riquíssimas que vocês trouxeram, o debate em altíssimo nível, as informações da Caroline em relação ao TED. Eu acho que é muito importante até para a advocacia como um todo, mas como a gente se referiu à advocacia de família, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vai começar aos 4 ventos a explanar essa mensagem que tu passaste. E a Aline, como sempre, com essa mensagem cordial e... Sabe como é que a gente chama a Aline no nosso grupo de amiga? Fada sensata. Resumiu. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Me permite, Aline, eu acho que queria já deixar aqui o convite, que a gente vai falar bastante sobre direito de família, vamos falar bastante também sobre ética na nossa conferência estadual, já com as inscrições em andamento nos dias 14 e 15 de maio, na nossa querida Blumenau. Então, lá nós vamos estar esgotando painéis de direito de família, de direito de sucessões. Teremos painéis exclusivos sobre ética na advocacia e marketing jurídico, que é outro assunto que o pessoal pede bastante. Então, próxima parada, então, nos vemos em Blumenau. Na nossa conferência. conferência. Muito bem lembrado. Obrigada. Obrigada, amiga. Até a próxima.